Com radares de última geração vasculhando seus céus e grandes estoques de mísseis altamente precisos e velozes, prontos para interceptar qualquer ameaça inimiga que ousasse entrar em seu espaço aéreo, a Rússia achava que estava segura. Ela estava errada. Após anos de trabalho árduo e esforços concentrados, a Ucrânia destruiu a rede de defesa aérea do Kremlin. Seus ataques criaram brechas e corredores para drones e mísseis, além de inchar os ativos e a infraestrutura russos sem proteção. Locais antes fortemente protegidos agora estão vulneráveis e expostos, com pontos em todo o país sendo destruídos e incendiados por armas ucranianas. Com o enfraquecimento das defesas aéreas russas, os ataques ucranianos se tornam mais devastadores, colocando Vladimir Putin em uma situação cada vez mais difícil e possivelmente sem saída. Levou muito tempo para chegar a esse estágio. A Ucrânia começou a atacar as defesas aéreas russas lá em 2022, durante o primeiro ano da guerra. Teve dificuldade em planejar e executar ataques frequentes, pois estava ocupada defendendo seus territórios na linha de frente e enfrentando a agressão russa. Mas, com o passar dos anos, a intensidade inicial da guerra começou a diminuir um pouco, e a Ucrânia conseguiu se estabilizar. A indústria nacional de defesa avançou, com empresas projetando e desenvolvendo uma variedade crescente e mais devastadora de drones e mísseis. Suas estratégias também evoluíram, com comandantes de Kiev sempre superando inimigos e surpreendendo-os. Com o tempo, surgiram cada vez mais relatos, ainda que lentamente, de ataques contra ativos de defesa aérea russos, como radares e lançadores de mísseis, avaliados em milhões ou bilhões de dólares. No começo, esses ataques eram relevantes e impactantes, mas com pouca importância a longo prazo, pois a Rússia tinha grande estoque de defesas aéreas e podia substituir facilmente as perdidas ou danificadas. Mas com o passar do tempo e o aumento das perdas, o estoque da Rússia começou a diminuir, e seus comandantes passaram a enfrentar problemas cada vez mais difíceis de resolver, com mais pontos cegos e lacunas defensivas em todo o seu vasto território. Enquanto isso, a Ucrânia continuou aumentando a intensidade, realizando ataques em maior quantidade a cada ano que passava. 2025, por exemplo, foi o ano recorde para a Ucrânia em termos de danos e destruição das defesas aéreas russas. Usando principalmente drones de longo alcance, as forças armadas ucranianas causaram prejuízo estimado em 4 bilhões de dólares ao inimigo, eliminando alvos como centros logísticos, conjuntos de radares e baterias antiaéreas. Não só nas linhas de frente e territórios ocupados, mas também em regiões no interior da Rússia, a centenas de quilômetros da zona de combate. Em um comunicado emitido no início de 2026, o Serviço de Segurança da Ucrânia resumiu os efeitos desses ataques, escrevendo: essas operações tiveram um efeito sistêmico. Elas abriram corredores pelo sistema de defesa aérea russo, permitindo que drones ucranianos de longo alcance atingissem alvos estratégicos como bases militares, depósitos de munição e aeródromos no interior do território inimigo. E quando 2025 chegou ao fim, a Ucrânia não aliviou a pressão. Ela aproveitou sua vantagem. No início de 2026, a Ucrânia lançou dezenas de ataques devastadores às defesas aéreas da Rússia, enfraquecendo ainda mais a capacidade do país de se proteger e desmentindo as alegações do Kremlin sobre seus supostos sistemas defensivos líderes mundiais. Em janeiro, por exemplo, um radar 9S-32M1, que faz parte do sistema de defesa aérea S-300V da Rússia, foi destruído. Em janeiro, forças ucranianas atingiram o campo de testes de mísseis Kapustin Yar na região de Astrakhan, Rússia, causando danos confirmados a uma instalação de montagem, manutenção e testes de mísseis balísticos. Em março, a Ucrânia comemorou ainda mais ataques bem-sucedidos contra ativos de defesa aérea, como um lançador móvel russo S-400 Triumph e um sistema de defesa aérea Buk M3. Estes são apenas alguns exemplos, com registros indicando que a Ucrânia fez mais de 40 ataques confirmados só no primeiro trimestre de 2026. Isso incluiu 25 ataques a sistemas de radar e outros 19 a plataformas de lançamento. Ou, para ser mais preciso, aqui está uma lista completa de todas as plataformas de lançamento que a Ucrânia mirou e destruiu nesse período, de acordo com o analista de inteligência de fontes abertas Clement Molin. 6 sistemas Buk, incluindo tanto lançadores quanto veículos transportadores carregadores das variantes Buk M1, M2 e M3. 5 sistemas Tor, incluindo tanto as variantes convencionais Tor M1 e M2, além do raro Tor Ártico M2DT, que foi projetado especificamente para suportar temperaturas extremamente baixas e operar em condições árticas.
5 sistemas Pantsir de canhão e míssil de curto alcance, incluindo as variantes S-1 e S-2I. Um desses sistemas foi destruído por um drone ucraniano FP-2 de alta capacidade, carregando uma ogiva impressionante de 100 kg ou 220 libras. E também vale ressaltar que um dos Pantsirs destruídos pela Ucrânia era um modelo único, que nunca havia sido visto em combate antes e estava montado em um chassi bielorrusso MZKT 7930. 2 sistemas OSA também foram destruídos. Valem mais de 10 milhões de dólares cada, mas foram destruídos por alguns dos drones mais baratos da Ucrânia, mostrando novamente como os drones de Kiev podem ter ótimo custo-benefício. Além de todos os alvos mencionados anteriormente, a Ucrânia também conseguiu destruir pelo menos um dos sistemas S-300 da Rússia, vários lançadores S-400 e sistemas costeiros como os lançadores de mísseis Bastia e alguns outros sistemas russos de curto alcance, como o Tunguska e o Strela 10. Isoladamente, esses sistemas podem não ser tão importantes. Os comandantes russos provavelmente não se abalaram muito ao perder algumas plataformas de lançamento. Quando dezenas são destruídas com tanta frequência, vira um problema sério que o Kremlin não pode ignorar, como observa o especialista em defesa aérea Thomas Nagy. Acumular sucessos táticos suficientes já é altamente relevante no nível operacional. E isso diz respeito apenas às plataformas de lançamento. Molin e outros analistas de inteligência de fonte aberta também encontraram evidências que comprovam a destruição de 25 sistemas de radar diferentes nos primeiros meses de 2026, incluindo os radares de rastreamento 92N6A e 92N6E, que servem efetivamente como os olhos do sistema de defesa aérea S-400. Raros radares 9S-15 Imbir e 9S-32M1, ambos usados no sistema S-300V, também foram destruídos. E o mesmo aconteceu com radares do sistema S-350 Vityaz, como o radar multifunção 50N6E. A Rússia também sofreu a perda de vários membros caros da família de radares Nebo, como o 55ZH6U Nebo-U e 1L119 Nebo-SVU, que é avaliado em 100 milhões de dólares, junto com os sistemas de radar de baixa altitude Podlet e Castor 2E2. Vários radares de alerta precoce e antidrone também foram destruídos, como o P-182 Prima, o P-18 Terek e o SOPA-2, assim como sistemas de controle de tráfego aéreo, como o RSP-10. Alguns desses radares e plataformas de defesa aérea são da era soviética, outros mais recentes, e muitos estão entre as melhores opções da Rússia para proteger seu espaço aéreo e infraestrutura. Mas eles estão sendo sistematicamente eliminados do mapa, e parece que há muito pouco que a Rússia possa fazer a respeito. Apesar da propaganda do Kremlin e das declarações sobre sistemas como S-400 e Buk M3, nenhuma dessas plataformas parece confiável ou resistente para suportar os ataques de drones da Ucrânia. Quanto mais a Ucrânia destrói esses sistemas, maior sua vantagem. Neg descreve isso como uma espécie de efeito de queijo suíço, afirmando: "Você tem um queijo muito sólido, mas há buracos dentro. É assim que o sistema de defesa aérea russo parece agora. Os ucranianos querem que esses buracos aumentem cada vez mais." Para ilustrar esse ponto, quando a Ucrânia destrói alguns sistemas como o Tor M2, por exemplo, isso cria uma lacuna física na rede de defesa aérea da Rússia, com um diâmetro que varia de 30 a 60 milhas, ou de 50 a 100 quilômetros. É uma grande faixa de terra que fica desprotegida, permitindo que centenas de drones ucranianos de médio e longo alcance entrem no espaço aéreo inimigo quase sem risco de serem detectados ou abatidos. Uma brecha ocasional não seria um grande problema se o restante da defesa aérea fosse forte. Porém, as estatísticas mostram que não são só uma ou duas brechas. A Ucrânia está abrindo dezenas de buracos na rede russa a cada mês que passa. E se conseguir manter ou até aumentar esse ritmo, os efeitos serão devastadores, como observa Nagy. Se os ucranianos realmente atacarem e danificarem 40 sistemas por mês, isso é enorme. Os russos não têm como contornar, pois são 500 por ano, o que é massivo. Nenhum país lida com isso. A Rússia já encontra extrema dificuldade para lidar com isso, adotando medidas desesperadas para cobrir falhas em suas defesas. Observação rápida. Se quer ver mais análises como essa, inscreva-se no canal The Military Show. Explicamos tudo assim semanalmente. No começo da guerra, se a Rússia perdia um sistema de defesa aérea, não era problema, pois havia vários em reserva para substituir os danificados. Hoje em dia, a situação é bem diferente. Com cada vez menos recursos à disposição,
o Kremlin já não consegue mais defender todas as áreas que gostaria e precisa priorizar os locais mais importantes, sacrificando certas regiões ao reposicionar seus sistemas de defesa. O país tem sofrido tanta pressão com os ataques da Ucrânia que relatos indicam que a Rússia retirou vários radares Kasta 2E2 de baixa altitude da fronteira com a Finlândia, membro da OTAN, para cobrir lacunas próximas às linhas de frente na Ucrânia. Autoridades russas admitiram que as defesas aéreas do país já não são suficientes para proteger toda a nação, com o deputado da Duma estatal, Andrei Gurilyov, afirmando isso. A Rússia não pode manter uma cobertura contínua, mas deve, em vez disso, alocar seus recursos limitados para proteger as maiores cidades e as infraestruturas críticas mais importantes. Certas áreas agora estão expostas, e a Ucrânia se prepara para aproveitar isso ao máximo. Ela está se preparando para grandes melhorias em suas capacidades aéreas, como a chegada de 4 caças Mirage 2005 de 4ª geração avançada vindos da França. Com tecnologia avançada de aviônicos, esses caças têm 98% de sucesso ao interceptar mísseis de cruzeiro russos e drones Shahed. Eles também são capazes de causar danos extensos aos alvos inimigos, com a ajuda de suas bombas guiadas AASM Hammer ou mísseis Storm Shadow. A Força Aérea da Ucrânia também deve integrar em breve a aeronave de caça multifunção supersônica JAS-39 Gripen da Suécia. Com caça excepcionalmente flexível, o Gripen é capaz de decolar de pequenas extensões de pista e pode ser reabastecido e rearmado entre missões em apenas 15 minutos, ficando pronto para decolar novamente e realizar operações sucessivas com tempo mínimo de inatividade. No que diz respeito às capacidades ofensivas, o Gripen pode transportar mísseis Meteor com alcance máximo de até 200 km ou 125 milhas. Isso deve ser útil para afastar aeronaves russas das linhas de frente e abrir mais corredores para futuros ataques ucranianos em profundidade. Quanto mais danos a Ucrânia puder causar às defesas aéreas da Rússia hoje, mais impactantes esses tipos de aeronaves serão no futuro. Mas a Ucrânia não está esperando. Ela já está usando as armas que tem em seu arsenal para explorar as fraquezas na rede de defesa aérea do inimigo e causar sérios danos nesse processo. Ao longo do primeiro trimestre de 2026, houve relatos confirmados de ataques devastadores em profundidade contra várias fábricas militares russas, bases e depósitos de munição. Em janeiro, por exemplo, a Ucrânia atingiu um dos maiores depósitos de munição da Rússia, situado a mais de 550 milhas ou 900 quilômetros da fronteira ucraniana, na região de Kostromá. Lá, não muito longe da cidade de Neia, drones ucranianos localizaram o 100º arsenal do Grau, com imagens de satélite do local mostrando vários incêndios ativos e marcas de explosões nas horas e dias seguintes. Essa instalação tem capacidade para armazenar até 150 mil toneladas de munição, e é provável que milhares de toneladas tenham sido destruídas no ataque. Em fevereiro, a Ucrânia atacou novamente, desta vez tendo como alvo a fábrica Vodkinsk. Aproveitando ao máximo os corredores aéreos abertos, que se estendem por mais de 800 milhas, ou 1.300 quilômetros, dentro da Rússia, mísseis Flamingo de longo alcance ucranianos atingiram esta fábrica de mísseis balísticos, responsável por produzir algumas das armas mais rápidas e poderosas do arsenal do Kremlin, como os novos mísseis hipersônicos Orezhnik e os mísseis lançados por submarino RSM-56 Bulava. Em março, a Rússia mais uma vez sentiu toda a força do poder de fogo da Ucrânia. Desta vez, o alvo foi a fábrica de microeletrônica Kreminel, situada na região de Briansk, na Rússia. 7 mísseis Storm Shadow atingiram a fábrica, uma das maiores e principais produtoras de chips usados nos mísseis Iskander e em alguns sistemas de defesa aérea S-400. Então esse ataque conseguiu dar um golpe sério nas capacidades ofensivas e defensivas da Rússia, de uma só vez. Esses são apenas alguns exemplos. A Ucrânia também realizou vários outros ataques em território russo, mirando portos de petróleo, refinarias, oleodutos, centros logísticos e muito mais. Todos esses ataques se somam, e o fato de a Ucrânia continuar tão ativamente enfraquecendo as defesas da Rússia é particularmente importante. Cada vez que elimina um estoque ou força uma fábrica de produção de mísseis a fechar, está minimizando as capacidades do Kremlin de se defender. Enquanto isso, a destruição de radares e plataformas de lançamento abre mais brechas, mais corredores, mais caminhos para drones, mísseis Flamingo e outras armas aéreas destrutivas passarem, forçando a Rússia a ficar encurralada, sem saída. Ao mesmo tempo, seria errado afirmar que as defesas aéreas da Rússia foram totalmente destruídas. Estamos falando da Rússia, maior nação do mundo e com uma das maiores forças armadas já conhecidas.
Um país que entrou nessa guerra com milhares de tanques, dezenas de milhares de veículos blindados e um grande número de radares e defesas aéreas também. Ela não perdeu todas essas defesas. De fato, um relatório do Royal United Services Institute, o RUSI, confirma isso. A estrutura monolítica da Rússia e o grande número de entidades subordinadas garantem que o país ainda possua uma rede de defesa aérea e antimísseis densa e relativamente sofisticada. Ela tem fábricas que seguem produzindo sistemas e munições. E apesar dos sucessos da Ucrânia, há situações em que sistemas russos derrubam drones e mísseis inimigos antes que atinjam seus alvos. Mas a Ucrânia também se adapta a isso. Por exemplo, agora costuma atacar lançando enxames de drones para saturar defesas aéreas e sobrecarregar os radares inimigos, antes que os mísseis de cruzeiro venham logo atrás, passando sem serem interceptados e causando danos colossais no impacto. E como a Ucrânia desenvolveu uma indústria de produção de drones tão eficiente, ela pode fabricar os veículos aéreos não tripulados de que precisa em grandes quantidades sem precisar gastar uma fortuna para isso. Além disso, embora a defesa aérea da Rússia ainda tenha alguma força, está claramente enfraquecendo, não só pelos ataques da Ucrânia, mas também pelas sanções. O mesmo relatório do RUSI destaca a forte dependência do país de componentes ocidentais, como placas de circuito impresso da americana Rogers Corporation, para fabricar equipamentos de defesa aérea, como radares de varredura eletrônica dos sistemas S-500. Engenheiros russos também utilizam programas de design ocidentais, como Altium Designer e ANSYS, ao desenvolver e simular sistemas de defesa. As sanções impostas à Rússia pelo Ocidente estão dificultando que Moscou adquira esses componentes e acesse esses softwares. Com o tempo, isso tende a piorar e pode chegar ao ponto em que as empresas de defesa russas não conseguirão mais operar normalmente, com queda na produção e menos mísseis, radares e plataformas sendo fabricados. Enquanto isso, a Ucrânia mostra-se disposta, capaz e ansiosa para aproveitar sua vantagem, sem dar descanso aos russos e aumentando sempre a pressão. E se a Ucrânia conseguir manter o ritmo ou até aumentar a frequência de seus ataques às defesas aéreas inimigas, não há absolutamente nenhuma chance de a Rússia conseguir acompanhar. A longo prazo, a Ucrânia continuará levando a guerra à Rússia, prejudicando principalmente as empresas de defesa russas. E o povo russo comum sente a pressão enquanto drones e mísseis cruzam os céus acima de suas cabeças, destruindo pouco a pouco a infraestrutura militar e petrolífera do país. E com menos defesas para proteger seus ativos e locais mais valiosos, os comandantes do Kremlin terão que escolher quais lugares proteger e quais simplesmente abandonar. Agora você pode saber mais sobre como a Rússia está sofrendo neste vídeo, que mostra como os ataques recentes da Ucrânia dizimaram a indústria petrolífera do país, destruindo décadas de esforços de Putin em apenas uma semana. Ou então, assista a este vídeo para conhecer a dura e angustiante realidade da vida de um soldado russo, explorando como as tropas do Kremlin frequentemente sofrem abusos de seus comandantes ou são enviadas a missões suicidas, sem preparo, equipamento ou proteção adequados. E por fim, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais vídeos como este.